E aí, minha gente, como vocês estão? A gente está aqui hoje para a gravação de mais um Wake Up, dando um close na sua semana, trazendo um pouco do que Deus está fazendo na missão e trazendo para a mesa os nossos amigos, pessoas que talvez você ainda não conheça, mas você vai ter o privilégio de conhecer, saber um pouco do que Deus está fazendo na vida delas, através da vida delas, entre os povos, quais são os planos, o que Deus tem falado. E nós temos certeza que essas pessoas que a gente tem convidado para daqui vão edificar a sua vida de alguma maneira. E para hoje a gente tem um convidado muito especial, um amigo muito querido, que é Felipe Delfim. Tá aí, minha gente. Felipe, a gente conhece ele, é professor das nossas escolas aqui na Jucum Chapada, e eu quero que ele fale um pouco mais sobre essa aula. E essa aula tá linkada com o que Jesus está falando para ele e para a família dele nesse tempo. Então fica bem atento nisso. E Felipe trabalha com línguas. Então, se você é travado aí em falar outras línguas, não tô falando do dom de línguas, não, apenas. Talvez tenha até algum link, você pode explicar melhor pra gente. Mas se você é travadão, consegue falar inglês, você fala nada, você fala, eu quero ir pras nações, mas a minha língua é um impedimento e tal, essa noite nós vamos aprender alguma coisa que vai destravar você. Bem-vindo, fica muito à vontade. Obrigado, Simone. Oi, pessoal, tudo bem? Então, falar sobre, na verdade, comunicação eu acho que seria um guarda-chuva legal pra gente falar sobre as coisas que estão dentro, né? Essa semana eu tô aqui na ETED, da Jucum Chapada, falando sobre comunicação com Deus e meditação bíblica. Na verdade, essa aula, Comunicação com Deus, originalmente é uma aula que a gente chama de Como Ouvir a Voz de Deus, só que, de alguma maneira, quando a gente fala sobre ouvir a voz de Deus, é como se a gente limitasse a maneira que Deus fala com a gente só através do nosso ouvido. Porque a gente ouve com o nosso ouvido, mas Deus ele se comunica através de todos os nossos outros sentidos. Então, basicamente, essa semana a gente está falando sobre as formas que Deus se comunica com a gente. Uma delas, com certeza, é através do ouvido, né? A Bíblia fala bastante sobre ouvir a voz de Deus, sobre a própria voz de Deus, mas ele também se comunica com a gente através dos outros sentidos, né? Ele fala com a gente bastante através da visão e através dos nossos sentimentos, do coração. Então, essa é a aula da semana e está conectada com esse tema da comunicação. Com certeza, né? Sim. Felipe é esposo da Lid, que também está vivendo um momento muito especial com Jesus aí ministerialmente, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Sim. Mas também queremos saber por que os missionários ou os crentes em Jesus, ou as pessoas no geral, têm dificuldade com a aprendizagem de línguas. O que acontece? É na cabeça delas que dá uma pane? Não, não é na cabeça, é no coração delas. Não é no coração, é na cosmovisão delas. Onde que é no espírito? O que tá errado ou o que tá aberto? Porque tem pessoas que têm facilidade. O que acontece? Então, eu acho que as últimas estatísticas que eu vi no Brasil dizem que 99% dos brasileiros não falam uma segunda língua. Cara, né? Que é muita coisa. Isso. Então, as estatísticas são altas, então não é só uma questão da igreja, ou dos cristãos, ou dos missionários, mas também do Brasil. Mas eu acredito que, de alguma maneira, essa estatística se reflete dentro da missão. Eu vejo várias pessoas que Deus tem chamado para ir para outras nações, para outros países, mas a pessoa não consegue por causa da dificuldade de aprender a língua. O que eu tenho entendido, na verdade, em 2014 eu tive o privilégio de liderar co-liderar, né, um seminário intensivo de inglês, onde a gente recebeu professores dos Estados Unidos que vieram ensinar inglês. Um seminário de 20 dias, super rapidinho, as pessoas chegaram em vários níveis, né, desde o básico, que não sabia nada, até o avançado. E durante esses 20 dias, as pessoas, cada uma na sua sala, eu vi pessoas ali que chegaram sem falar uma palavra de inglês, saíram falando inglês. Então, assim, ali Deus começou a falar comigo que havia alguma coisa relacionada a essa questão das línguas, né? E uma capacitação. O que eu vi ali também é que existe principalmente uma coisa que impede a pessoa de falar o inglês. Se você perguntar para as pessoas, por que você não consegue falar inglês? Você vai ouvir geralmente umas respostas assim: eu sinto medo, eu tenho vergonha, eu tenho medo de errar, eu não sei o que as pessoas vão pensar, eu não sei falar direito, então eu não falo porque eu não consigo falar direito, eu não sei formular uma frase. Eu sei todas as palavras, mas eu não sei formular uma frase. Se você ouve as razões pelas quais as pessoas não conseguem falar a língua, e ontem até estava conversando com o pessoal sobre isso, né? Medo, vergonha, temor do que os outros vão pensar, todas essas coisas, se a gente for olhar na raiz, no fundo, estão conectadas com o pecado. Na verdade, eu acredito que é o pecado que impede as pessoas de aprenderem a falar uma nova língua.
Ai, às vezes podia ficar sem essa informação, mas o papai não quis. Cara, que isso é pesado. É pesado, porque a sensação que eu tenho como missionária e com treinamento de jovens é que Deus está muito afim de que a gente toque todos os povos. Sim. Né? Ele quer se comunicar a todos os povos através de nós, né? Assim, ele quer se mostrar, ele quer se exibir, né? Ele quer ser conhecido. E essa questão da língua realmente é um problema muito sério, né? Cara, agora que isso tá relacionado diretamente ao pecado dos nossos corações, meus amiguinhos, complicadinho, né? Tem a questão do perfeccionismo, por exemplo. Se a pessoa só fala quando ela fala bem e fala direito, ela nunca vai falar. E o perfeccionismo a gente sabe que é pecado, né? Então, assim, se a pessoa quer falar ali perfeitamente, ela não fala porque ela não fala perfeitamente. Eu gosto muito do exemplo, tem 2 exemplos que eu gosto de usar. O gringo quando vem pro Brasil e fala daquele jeito. Eu gostaria falar você. Ele tá tentando falar. Ele tá tentando falar, ele tá se arriscando. E o que acontece? Vai chegar um momento que ele vai falar direito. Só que o começo, porque na verdade quando a gente pensa em aprendizado de línguas, a gente tem que olhar pra criança. Como que a criança aprende a falar uma língua? Primeira coisa, ela ouve. A criança passa muito tempo da vida dela até ela falar a primeira palavra só ouvindo. Então, às vezes, a gente precisa parar para ouvir a outra língua, prestar atenção naquela língua antes da gente começar a querer falar. Então, a gente tem que ouvir. E eu acho que é uma dificuldade da gente ouvir, né? Ouvir essa questão da escutativa. Eita, trajeito, aqui com esse jeitinho maroto, sossegado, a gente vai apanhando nesse podcast. Cara, pesado. Falar errado realmente é uma coisa que eu acredito que seja um ponto complicado. Tipo assim, caraca, eu vou... Certeza que eu vou trocar os verbos com os trem todo, com os pronomes, com os negócios. Eu vou trocar, gente. Sim. E realmente dá uma vergonha, assim, uma preocupação. Agora eu tô super acanhada de falar aqui, porque é pecado, irmão. Já tenho que falar confessando aqui já. Tem 2 exemplos que eu gosto muito. A Fernanda Montenegro, quando foi indicada pro Oscar de melhor atriz, tem no YouTube um vídeo dela aceitando essa indicação, né, agradecendo. Se você ver a Fernanda Montenegro falando, que é a atriz, uma das maiores atrizes do Brasil, ela tá lá falando inglês totalmente com sotaque, de uma maneira totalmente assim, e é a Fernanda Montenegro. Então assim, ela foi ali, ela deu a cara dela a tapa e ela se arriscou, então ela enfrentou. Tem aquele outro jogador de futebol que todo mundo gosta de falar dele, que fala inglês tudo errado, eu esqueci o nome dele, é um famoso brasileiro, que ele fala tudo errado o inglês, né? Mas ele tá ali falando inglês e as pessoas estão entendendo o que ele tá falando, entendeu? Então assim, esse medo nosso. É engraçado que a gente passou por uma situação lá na Alemanha. A gente foi numa equipe para uma base que é bilíngue, alemã e inglês. Ele já viajou muitos países. Alguns, é. Aí a gente nessa equipe tinha uma pessoa que aprendeu inglês a vida inteira, fez todos os cursos possíveis e imagináveis, não conseguia falar. Outra pessoa que só teve aquele inglês básico de escola, mas que dava a cara a tapa e se desembestou a falar. Entendeu? Então assim, você vê essa dinâmica. Outra coisa que eu descobri outro dia, gente, professores de inglês que estão dando aula de inglês, mas que não falam inglês. Já ouviu falar? Não, acho safadeza. Tem sim. Sério? Sim, muitos professores de inglês que estão dando aula de inglês, mas que não falam inglês. Aí é loucura. Aí realmente. Sim. Tá bom. Você vai ou está escrevendo um livro. Sim. Que está conectado com essas coisas que nós estamos falando. Isso. Fala pra nós, primeiro, como nasce um livro na vida de alguém que é missionário ou que... Assim, nesse nosso contexto, como é que nasce o livro, né? Ele não nasce na hora que você começa a escrever, ou nasce? Não, na verdade... Como é que nasce? Como eu sempre tive o desejo de escrever um livro. E eu achava que de alguma maneira esse livro seria meio que autobiográfico, eu ia falar da minha vida, da minha conversão, meu testemunho. E tive esse desejo, inclusive muitas pessoas me encorajando assim, escreve um livro, você tem que contar a sua história. Só que nunca aconteceu, por mais que eu até tenha tentado. Aí eu falo inglês, né? Eu aprendi inglês na escola. Não só fala, mas como intérprete. Isso. Então, eu estudei numa escola britânica quando eu era criança, então meio que aprendi o português junto com o inglês. E desde 2012 que eu atuo como intérprete simultâneo. Então eu interpreto as pessoas que falam inglês, português e inglês. Aí, nesse processo, Deus começou a falar comigo sobre a questão da língua.
Primeiro que a própria experiência que eu tive na primeira vez que eu interpretei foi uma experiência sobrenatural. Na verdade, a gente estava no CCL, que é uma base da Jocum, lá em Piraquara. Aí o John Dawson, que na época era o presidente da Jocum, foi convidado para ministrar ali uma palavra no último dia da primeira Go Conference que teve lá no Sul. Gente linda a gente tem na Jocum, pelo amor de Deus. Sim, com certeza. Maravilhoso o John Dawson. Aí não tinha ninguém para traduzir, eles estavam procurando alguém para traduzir e o pessoal sabia que eu tinha morado na Inglaterra, falava inglês e todo mundo me indicou. Aí a obreira veio me convidar e falou assim: Felipe, a gente está precisando de alguém para traduzir o John Dawson, não tem tradutor. Falaram que você fala inglês, o que você acha de traduzir? Aí eu falei: eu não, imagina, nunca traduzi, nem sei como fazer isso. Não, até parece, eu ia lá na frente traduzir, né? Naquela época eu ainda tinha medo de falar em público, aquelas coisas. Aí ela falou assim: não, então beleza. A hora que ela tava saindo, eu senti aquela impressão assim: não, Felipe, é pra você ir, né? Deus falando. E eu fui atrás dela e falei: não, se for realmente precisar, eu vou. Aí quando chegou lá na frente, primeiro que eu cheguei, o Dini me apresentou pra ele, falou: esse é o Felipe, vai ser o seu tradutor e tal. Aí o John me pegou pela mão e me levou pra um cantinho, ali no CCL. Aí o que eu pensei? O que eu pensei? Peraí, eu pensei assim: ele vai me explicar qual que ele vai falar, as palavras que ele vai usar, os versículos, ele vai meio que me fazer um briefing ali pra eu entender qual vai ser a pregação. Ele me pegou ali no canto, colocou a mão na minha cabeça e começou a orar em línguas. Saiu e me deixou ali, eu fiquei ali naquela sensação. Não, tipo isso, é sem sério? saber o que tava acontecendo. Meteu a línguas estranhas e foi embora. E daí o louvor rolando, a conferência começou. E você no chão? Na próxima cena eu só sei que eu me vi ali na frente com o microfone na mão e eu tava com a Bíblia debaixo do braço. Naquela época eu era bem mais religioso, ainda tenho essa dificuldade com a religiosidade. Aí naquela época eu era bem mais religioso e tava com a Bíblia ali porque eu ficava pensando assim: se eu trocar uma vírgula da Bíblia, eu tô amaldiçoado, né? Eu tenho que falar o versículo certinho. Então eu levei minha bibliona, naquela época não tinha aplicativo, celular, essas coisas que eu uso hoje. Tô ali com a minha Bíblia. A primeira coisa que ele falou, já falou 3 versículos de uma vez. Eu lembro Oséias, Isaías, eu não sabia se era Oséias, Isaías. E ele falou tipo... sem parar. E eu com aquela Bíblia, abri minha Bíblia tentando procurar os versículos. Que dó, cara. Aí tinha uma enviada do Senhor ali, que era uma amiga minha na primeira fila, e ela olhou pra mim e falou assim: Felipe, essa Bíblia, tipo assim, se livra dessa Bíblia, essa Bíblia tá te atrapalhando. Quando eu peguei aquela Bíblia e joguei, de repente, seríssimo assim, não foi uma coisa que eu vi, mas o que eu percebi era o quê? Que vinha do céu, descia do céu alguma coisa, entrava dentro da orelha dele, saía da boca dele, entrava dentro da minha orelha, e quando eu abria a boca, eu via as palavras tocando as pessoas. E conforme tocava as pessoas começavam a se quebrantar. E aquele poder saía de dentro de mim. Então, na verdade, a primeira vez que eu traduzi foi... Então, eu já sabia que línguas era uma coisa espiritual, entendeu? Então, aí que eu acho que começou essa questão minha com as línguas, de perceber esse poder do Espírito Santo. Amigos, então, queridos, se você é crente em Jesus e não tá conseguindo destravar a sua língua, saiba, é uma questão espiritual. Eita, nossa, que experiência maluca, velho. E ali foi o começo de tudo. Mano, eu tenho muito medo desses jocumeiros mais velhos, assim, porque sempre quando eles estão na sala, você não sabe o que vai acontecer. Sim. Assustador. E você interpretou também Loren, cara. Sim. Eu tava lá e eu fiquei, caraca, Delfim é mal, não, velho. Vai traduzir o cara, porque... O Loren, a gente brinca, né? O cara, não sei o que, mas a gente tem muito respeito pela obediência dele. Pra mim, essa é a coisa... Quando eu penso no Loren, é a obediência dele, né? Assim, o quanto eu posso desfrutar hoje da obediência dele, o quanto eu posso embarcar nessa visão junto com ele, né? Exato. E como é que foi? Você foi tipo de boa? Loren, vou trazer aqui, já fui batizado na língua aqui, vou meter o pau. Foi? Não, na verdade é uma coisa que eu falo até hoje, né? Quando as pessoas estão tentando fazer alguma coisa assim, elas não conseguem, eu sempre conto essa história. Por mais que eu saiba traduzir, interpretar, e eu faça isso há muitos anos, todas as vezes, sem exceção que eu tô chegando ali, eu sinto que eu não vou conseguir. Que eu não vou entender, que eu não vou ouvir, que eu não vou saber falar, que eu não vou escutar. Sempre eu sinto essa incapacidade, essa sensação que eu não vou conseguir. Por isso que eu sei que é algo do Espírito Santo, não meu. Porque eu, pessoalmente, não conseguiria, entende? Eu não sei se você já ouviu falar sobre essa questão da interpretação, eu vou falar do Loren daqui a pouco, mas essa questão da interpretação, se você olhar para o Ministério da Saúde, as profissões, você vai ver que a profissão considerada uma das mais insalubres é a do intérprete.
Por quê? O intérprete fica com uma sobrecarga na mente dele e essa sobrecarga muitos intérpretes surtam. Então você tem pessoas interpretando jantares de políticos, de presidentes, e essa pessoa surta, vira a mesa e sai andando. Por isso que muitas vezes eles trocam o intérprete a cada 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Nossa, eu não sabia disso, cara. Porque a sobrecarga sobre o cérebro é muito alta. Por quê? Você ouve, você processa, você fala, você se ouve e você está ali constantemente naquele processo. Então eu acredito que o poder do Espírito Santo é justamente aliviar essa sobrecarga para que as coisas aconteçam. Tanto que... Mas e se o intérprete não for crente? Não, então, existe também o dom natural da pessoa que ela vai conseguir interpretar, né? Eu acredito nisso porque tem bons intérpretes que não são cristãos. Eu também acredito, eu só queria ouvir de você. Mas eu vejo o Espírito Santo, assim, capacitando essa questão sobrenatural. O Loren, na verdade, foi muito engraçado o meu primeiro encontro com ele. Eu nunca tinha visto ele ao vivo. Ele é imenso, né? O Loren é um homem... Ele é imenso de todos os... Ele carrega uma presença e ele é imenso. Cara, né? ele chega num lugar, assim. Poxa vida, Exato. ele tá lá, né? Tá tudo preenchido pela vida de Deus nele, assim, mas ele é imenso também de altura, a estatura dele tá... Eu era o tradutor dele, então, oficial dele naquela noite, e o primeiro encontro foi numa salinha com umas pessoas ali da liderança, e ele chegou junto com a Darlene, e eu, na verdade, nunca tinha visto ele. Eu tava na salinha. Ele. Ah, você tava nessa lá, salinha. cara, eu também olhei que ele chegou. Então você lembra o que aconteceu? Meu Deus, seu Loren! Eu nunca tinha visto, né, não conhecia, Nem e eu aí nunca ali eu tinha fiquei visto. tão emocionado que, tipo assim, ele começou a falar e todo mundo esperando a tradução, e eu fiquei ali estático, e daí, Felipe, é você que vai traduzir. Aí eu comecei a traduzir, então foi muito engraçado. Não, mas é muito legal. Foi essa experiência. E a hora que a gente chegou no púlpito, antes da ministração, né, da palavra, ele virou pra mim e falou assim, você fala grego, né? Aí eu falei, não, ele falou assim, não, porque hoje eu vou pregar em grego. Então ainda fez uma piadinha ali, um negocinho que eu fiquei mais nervoso ainda. E ele não desfez a brincadeira. Ele só fez de brincadeira, eu entendi que era brincadeira, mas que foi uma bom. piadinha. E eu já ia ficar esperando o grego a noite toda ali, gente. E se eu não me engano, naquela noite ele pregou 3 ou 4 horas, lembra? Foi, cara. Foi bem mano, intenso. Eu já tava assim, gente, que bênção, né? Não, mas ele tem muito o que dizer, assim. Nossa, é um cara muito especial. Com certeza. Inclusive aquela palavra daquela noite me marcou demais. Ela tá no YouTube até. Que ele falou uma coisa sobre José, assim, que eu fiquei bem... Eu nunca tinha ouvido alguém falar de José daquela maneira que ele falou ali, né? E o David também trouxe uma palavra sobre tradução. Naquele evento, não foi naquela noite, foi durante a semana. Que eu tava na sacada, assim, com a Bebel bem pequenininha. E, mano do céu, foi assustador. Porque como as coisas estão conectadas, como tudo está acontecendo, a gente pensa no fim, a gente não, né? Muitas vezes eu pensei no fim muito distante. Não, esse negócio de Jesus voltar, mas quando você vai estudar a matemática da coisa, você vai ver números, você fala, cara, Jesus está às portas. Foi incrível aquela noite também. Sim. E eu queria depois que você falasse um pouquinho sobre isso. O que a linguística tem a ver com esse estilo de vida maranata, sim, né? Sim, com certeza. E eu tenho percebido isso, né? Que a gente canta, né? Maranata, e a gente ama cantar essas canções, a gente acredita, a gente deseja isso. Mas que tem funções, não sei se função é a melhor palavra, mas existem movimentos acontecendo em missões, na Igreja do Senhor, que são movimentos que têm a ver com linguística, que tem a ver com tradução bíblica, que estão, cara, muito acelerados, velho. E que, tipo assim, estão fazendo a gente sentir o cheiro de Jesus perto, assim, tá muito perto. E as línguas, no geral, né, tem uma importância muito grande. Pra mim, fica muito, muito sério, assim, quando eu penso no Pentecostes, né? Que acontece aquela coisa muito específica das línguas ali. Parece que fica muito claro que poder do Espírito, vida no Espírito tem a ver com pregação também para todos os povos. Só queria que você falasse um pouco sobre isso. Com certeza. Na verdade, toda essa questão do Pentecostes e tudo isso está conectado com a visão do que eu estou escrevendo e daquilo que Deus compartilhou comigo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que olhar para a origem de todas as coisas, né? Deus usou a palavra para criar todas as coisas, Ele fez essa escolha, né? Ele é um Deus que comunica, Ele é um Deus de linguagem, e quando Ele cria a gente à imagem e à semelhança, Ele dá pra gente esse dom dele, que é a linguagem. Todos os animais se comunicam, mas o ser humano tem esse poder da linguagem, que atribui significado às palavras. Então, tipo, o animal o animal tá triste, ele está sentindo dor, ele vai chorar. Ele vai comunicar aquela dor, mas ele nunca vai falar que ele está com saudade, entendeu? A gente atribui significado, então isso é a imagem e semelhança. Eu gosto de olhar para Pentecostes sempre pensando ali em Babel,
porque em Babel a gente tem a confusão das línguas, né? As pessoas são espalhadas por todos os lugares da terra, que eu acredito que a gente chama, né, a confusão das línguas, a Bíblia também fala dessa confusão. E Pentecostes a gente tem como se fosse uma redenção das línguas, porque ali naquele lugar em Jerusalém tinham pessoas de todos os lugares da terra e elas estavam reunidas ali, e quando veio o Espírito Santo, aquelas línguas de fogo, aquele vento, as pessoas falavam na língua das outras pessoas e as pessoas entendiam na sua própria língua. Então ali Deus capacitou, na verdade ali o Espírito Santo cumpriu a promessa de Jesus que ele faz de que a gente vai falar novas línguas. Então ali vem essa capacitação do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Tanto que tem aquelas histórias das pessoas que Deus chama para ir para a China, a pessoa chega lá no aeroporto da China sem falar uma palavra em chinês, né, em mandarim, e daí ela abre a boca e fala na língua dela e a pessoa da China ouve na língua dela. E quando ela ouve uma pessoa falando em mandarim, o próprio Espírito já traduz. Então tem esse negócio sobrenatural e essa capacitação. Por isso que eu acredito que está muito linkado com o cumprimento da grande comissão. Se a gente tiver com o nosso coração de cumprir essa tarefa, com certeza existe essa capacitação de Deus. Tanto para o aprendizado normal, quanto essa capacitação sobrenatural que Ele também dá, né? Porque você sabe que Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. Às vezes a gente quer... Ah, sério? Uma das orações que eu não tinha notado até agora isso. Uma das orações que o pessoal mais me pede é pra eu orar transferindo o inglês pras pessoas. Eu falo, eu não tenho fé pra fazer esse tipo de oração, mas o Espírito Santo pode te ajudar a aprender. Só que as pessoas querem aquele download automático. E não é assim muitas vezes que Deus trabalha. Se a gente for olhar até estatisticamente, eles dizem que de todas as curas que acontecem, 3 são aquelas curas da Bíblia que acontecem de uma hora para outra. 97 são processos, a pessoa tem que cuidar, a pessoa tem que passar por fisioterapia, a pessoa tem que fazer tratamento. Então, assim, Deus faz, mas Ele faz da maneira dele. Às vezes as pessoas querem que Ele faça automático. Como Ele quer mesmo. Exato. Tá claro. Exato. Isso para nós, tá? Se para você não ficou ainda, há tempo para você, dentro da sua declaração, perceber que Ele faz tudo como Ele quer. Cara, como é que tá isso? Assim, você vê, né? Eu sei que você acabou de vir da nossa base em Porto Velho, que inclusive se você ama línguas, entre em contato com a nossa base em Porto Velho. Nossa base em Porto Velho tem muito know-how, muita coisa boa nessa área. História, tem muita história. Tem, e os caras são é uma herança, né? É uma herança nessa área da tradução da Bíblia e da linguística, com certeza. E o Felipe esteve lá, agora há pouco tempo. Assim, como que você viu isso de maneira... eu vou usar essa expressão matemática, né? Tem números, né? Tem lugares, tem traduções acontecendo. Como que você viu isso? Tem um movimento mesmo. Eu queria que a galera que não tem zero, não entende nada do que está acontecendo, pra que traduzir Bíblia? Sim. Deus não pode aparecer pra pessoa? Pra que tá fazendo isso? Tá fazendo? Onde tá acontecendo isso? Na verdade, existem esforços de tradução da Bíblia já há muitos anos, e esses esforços muitas vezes estão relacionados em pegar línguas que são ágrafas, né, que não tem escrita, e traduzir a Bíblia para aquela língua, mas para isso primeiro precisa desenvolver a escrita daquela. Isso aconteceu durante muitos anos, inclusive no Brasil, com as línguas indígenas. Hoje já existe uma consciência muito maior de que a maioria dos povos que não têm a palavra de Deus são povos de tradição oral. O que significa? Então, que essas pessoas aprendem e se comunicam através da oralidade, a contação de história. Então, hoje está tendo muitos esforços, porque dizem que 70% dos povos não alcançados são de tradição oral, e hoje os esforços estão mais voltados para essa questão da tradução oral da Bíblia, que é o quê? A gravação das histórias. Você chega lá num lugar, conta as histórias para o próprio povo, e o povo reconta essa história na linguagem deles, e daí essa história começa a ser espalhada. A gente tem vários aparelhos também tecnológicos, né? O Proclaimer e coisas que fazem com que a palavra falada chegue. Então você chega lá, e eu experienciei isso assim, real, de chegar na casa de uma pessoa e ela falar, eu tenho um Proclaimer aqui, fico o dia todo ligado e eu estou sempre ouvindo a palavra de Deus, e Deus está falando comigo, e coisas estão acontecendo. Então existe esse esforço para a tradução oral, né, para alcançar essas pessoas, mas ainda continua tendo essa tradução. Inclusive uma história que eu vi que me marcou demais foi um casal de americanos que veio para cá, aprendeu a língua, criou um alfabeto daquela língua e dedicou a vida deles todos para traduzir essa Bíblia. Daí o marido faleceu. Na verdade, no enterro dele foi muito lindo, porque toda a tribo foi lá honrar ele como missionário, uma pessoa que realmente impactou. E hoje essa mulher
tá finalizando a tradução do livro de Apocalipse. Esse projeto... Cara, Apocalipse! 30 anos para fazer essa uma tradução para essa uma língua. Um casal que dedicou a vida deles todos como missionários para essa tradução. Então, assim, você vê essas histórias e vê esses esforços, tipo, eu tava lá, eles acabaram de entregar uma tradução que tinha levado 30 anos, né? Eles entregaram pro povo ali a primeira Bíblia na língua deles. Só que, ao mesmo tempo, tem uma questão meio... Porque teve Bíblias que foram traduzidas para as línguas, só que as pessoas da língua não foram alfabetizadas e hoje essas Bíblias estão lá paradas, sem ser utilizadas, porque ninguém sabe ler, né? Então, na verdade, essa questão da tradução oral também é relacionada a isso, né? Poder alcançar essas pessoas que não sabem ler. Cara, que loucura. Muito. Eu tô muito animada com todas essas coisas, essas novas escolas, né? ETOB? ETOB, que é a Escola de Tradução Oral da Bíblia. Lá em dessa escola em Porto Velho, gente. E outros lugares do mundo também, inclusive eles estão fazendo uma mega ETOB, porque o projeto é o quê? Eu não sei quantos números exatamente, porque eu não tenho aqui, mas o projeto é pegar algumas passagens da Bíblia e traduzir essas passagens pelo menos para todas as línguas. Por quê? Aí pelo menos cada língua vai ter algumas passagens essenciais da Bíblia na língua deles. Então o projeto agora, eu acho que era até 2020, agora eles mudaram para 2030, não sei exatamente as datas, mas é de traduzir pelo menos uma porçãozinha da Bíblia em todas as línguas que ainda não tem a Bíblia, e daí fazendo isso aos poucos. Essa que é a ideia. E tem muita gente sendo mobilizada, inclusive o Brasil hoje é referência nessa área e a base de Porto Velho é esse hub que eles chamam, né? Que é um lugar ali central, de onde estão saindo tradutores que estão indo para todos os lugares. E o legal também é que isso não está acontecendo na Jocum. A Jocum, na verdade, herdou isso de outras missões de tradução, né? Principalmente pela história lá de Porto Velho, porque Porto Velho era a sede do Wycliffe, do Seal. Então ali, essa herança foi transmitida para a Jocum e hoje a Jocum trabalha com várias outras organizações. Então são várias organizações que estão unidas para que isso aconteça. Então tem tradução acontecendo em todos os lugares do mundo. Tá focando. Isso. Eu estou muito animada. Também, com certeza. Porque conforme a gente... Bom, o meu contato com as escrituras geram devoção. Quanto mais eu vou conhecendo Deus, vou vendo quem Ele é, como Ele executa o seu plano, né, seus projetos, o que me resta? A não ser que nem Paulo falar, ó profundidade das riquezas. Tipo, o que gera é adoração. Então, assim, o que a gente pode ver com certeza é um grande movimento de adoração surgindo em todos os povos da Terra. Porque à medida que eles vão recebendo porções de quem Deus é, o natural, né? Natural não diria, mas o que acontece, né, como consequência disso? É adoração, é devoção. Então, a gente pode ver esse ciclo perfeito, né, acontecendo. Eu estou muito animada. Estou muito animada com a voz de Jesus e vamos trabalhar para que isso aconteça o quanto antes. Como é que tá teu livro? Que fase que tá? Então, na verdade, eu fui lá para Porto Velho para fazer essa escola de linguística justamente para ter um embasamento linguístico daquilo que Deus estava compartilhando comigo. Então eu já fiz toda a pesquisa bíblica, aí eu fui lá e tive todo esse entendimento linguístico e agora a fase que tá é que eu preciso fazer revisão bibliográfica, que é o quê? Olhar materiais que já foram escritos por pessoas estudiosas desse assunto, para usar isso também como fundamento para as coisas que eu estou escrevendo, né? Então eu estou nessa fase da revisão bibliográfica, são os 4 ou 5 livros principais que eu estou lendo, para através desses livros pegar o que já existe, né? Para não inventar a roda, aquilo que já foi feito já está lá, e unir as coisas que Deus falou comigo, tanto na escola de linguística, quanto essas revelações que Ele trouxe para mim na própria palavra. Porque, gente, sério, se você pega a Bíblia ali desde Gênesis e começa a olhar ela na perspectiva da língua, não tem como você não ver em todos os momentos a questão da língua. O primeiro trabalho que Deus atribuiu ali para o homem a nível intelectual, né, além de obedecer a ordem que Ele deu, foi dar o nome dos animais. Então aquele poder que Deus tem de dar nome para as coisas e definir isso é isso, isso é aquilo, Ele deu para o ser humano e a partir disso Ele falou que o ser humano exerceria domínio sobre a criação. Então a gente domina aquilo que a gente dá nome. É muito interessante. Se você está com um problema de saúde, por exemplo, você vai no médico por quê? Para o médico dar nome para a sua doença. Ele vai diagnosticar a sua doença. Aí você domina a sua doença, porque você vai saber o remédio que você tem que tomar. Então, assim, essa questão da língua... A gente domina... a gente domina aquilo que a gente dá nome. Esse é um princípio da Bíblia que foi estabelecido por Deus. A gente domina... Então, o domínio que o homem exerce pelos animais foi porque ele deu nome para todos os outros animais, né? Então, daí ele exerce o domínio e isso é um princípio que se aplica até hoje. Tanto que se a gente sabe, por exemplo, eu sofro de uma questão
dificuldade, por exemplo, eu luto com questão de vício, se eu dou nome para minha doença, se eu lido com o meu vício na perspectiva do que significa, quais são os padrões, esse dar nome me ajuda a dominar o meu vício, entende? Então ele se aplica a qualquer área da nossa vida. E isso é espiritual. Com certeza. Com certeza, porque na verdade a semelhança de Deus na humanidade, essa imagem e semelhança que a gente tanto fala, ela está totalmente conectada com a questão linguística, porque nós somos de toda a criação os únicos que têm essa capacidade linguística. Ninguém, nem nada que foi criado por Deus tem essa capacidade linguística que nós temos, que vem dele, né? Tanto que a palavra fala o quê? Que as nossas palavras têm poder sobre a vida e sobre a morte. Aquele que usar bem vai colher o seu fruto, ou seja, Deus deu pra gente, através das palavras, o poder de dar vida e de matar. Olha que poderoso. Você acha que está linkado com o Tiago? Quando o Tiago fala sobre confessar os pecados... Vou explicar a pergunta, tá? O Tiago vai dizer assim, confessar os pecados uns aos outros para que recebam cura. Isso é um princípio incrível, né? Mas que é uma coisa misteriosa, né? Por quê? Porque você pode ter confessado para Deus aquele pecado diversas vezes, né? E sido sincero, inclusive, sido bem honesto mesmo, se arrependido e trazido para Deus com honestidade, né? Mas quando você... Não vou falar quando você menos espera, mas de repente você tá de novo com aquele mesmo pecado. Sim. E de novo. Então, Deus... E aí o texto é meio que nessa sequência, né? Ele fala, se você tiver pecados, confesse a Deus, Ele vai perdoar, bababá. Mas, né, tem essa segunda parte, confessar os nossos pecados para que tenham cura. Sim. Você acha que tem um link aí? Porque eu não sei, eu sei que cada pessoa é de uma maneira, mas quando eu tô contando para alguém alguma dificuldade, né, algum pecado, eu tô confessando, eu começo a expressar, eu começo a explicar. Acontece assim, esse é o padrão. Aconteceu dessa forma, uma vez, duas vezes e tal, eu tô arrependido. Você acha que essa coisa de... Porque eu já falei pra Deus, mas acontece um mistério quando eu tô verbalizando isso pra outro ser humano, que não é o poder desse ser humano sobre mim. Tipo, eu vou perdoar você e agora, sei lá, acabou. Mas eu sinto que quando eu tô confessando, se você não experimentou isso ainda, você precisa experimentar. Sim. A hora que você abre a boca e começa a falar, parece que abre a caixa de Pandora. Depois vai sair rápido, vai sair tudo ali, o negócio, e você começa a falar. E quando você começa a falar, abre aquela fenda, né? Se a ofensa aparece, se é ofendido, você fica ali nu, e aí acontece um milagre. E é um milagre essa cura que acontece. Você acha que tem algum link? Eu creio que está linkado principalmente quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só, né? Ele não criou ninguém para ser só. Então, por mais que a gente confesse os nossos pecados a Deus para ser perdoado, Deus escolheu habitar no ser humano, então Ele faz morada na gente, então você é uma representação de Jesus na minha vida. Então, nós como seres humanos, a gente precisa dessa questão, é uma palavra até interessante, que é essa questão do incorporeamento, né? A encarnação. Porque Jesus foi homem, viveu aqui na Terra, Deus é invisível, a gente sabe disso, Ele é Espírito, mas nós carregamos com o Espírito Santo de Deus e representamos o corpo de Jesus aqui. Então, por exemplo, se eu quero um abraço de Jesus, eu posso abraçar um irmão meu e ele representa Jesus na minha vida. Eu acredito que essa questão da confissão está totalmente conectada, porque quando eu abro para um irmão, eu tenho um ouvido diante de mim, eu tenho um olho, eu tenho identificação, eu tenho empatia. Então, quer dizer, Jesus está manifestado naquela pessoa e essa manifestação capacita essa troca que gera cura, entende? Então, eu acho que é a própria manifestação de Jesus no seu corpo. E eu acredito que se nós, como corpo, a gente fizesse mais disso, haveria muito mais cura. Entende? Porque tantas pessoas estão ali no seu secreto com Deus, confessando o pecado, lidando com essas questões, mas que não trazem isso à luz, não abrem isso para outras pessoas e ficam nesse ciclo vicioso. Porque está ali no secreto, ninguém está sabendo, né? Deus é invisível, então a gente não vê Ele, né? Por mais que Ele se mostre em todos os lugares e através da gente, mas eu acredito que não tem como a gente viver sem essa comunhão. Isso é a comunhão. Eu gosto daquela palavra de 1 João, se andarmos na luz,
o sangue de Jesus nos purifica temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ou seja, é totalmente conectado com o Tiago e tudo que Deus chama a gente para fazer. E língua também, porque a gente aprende a dar palavra, né? Sabe aquela oração que a gente faz para Deus? Deus me perdoa por todos os meus pecados. A gente precisa dar nome para os nossos pecados. Cara, eu não sou Deus, óbvio, mas eu tenho dificuldade com isso, assim. Não falo com todo mundo, agora todo mundo vai saber, mas... na verdade eu também tenho. Quando alguém vai, tipo, alguém me visita, ou visita a base, enfim. Aí na hora de ir embora a pessoa fala assim, ai, desculpa aí qualquer coisa. Eu já parei muita gente, falei, para. Você tem alguma coisa pra pedir desculpa? Você fez alguma coisa? Tem alguma coisa pra você confessar? Eu tô aqui pra te ouvir. Agora, por qualquer coisa, o que é qualquer coisa? Sim. Pelo amor de Deus, é hábito, né? Desculpa qualquer coisa. E tem também aquela outra história, por exemplo, você chega diante de uma comunidade e fala assim pras pessoas, gente, por acaso se eu fiz alguma coisa com alguém, vocês me desculpem. Eu vejo isso muito como transferir a responsabilidade pro outro sobre o seu pecado. Se você pecou, você sabe e você reconhece o seu pecado. Agora, você transferir pro outro, ele dizer se você pecou ou não, né? E não é só ele dizer, é ele calar a boquinha dele com aquilo e já liberar a desculpa, o perdão. Ah, muito doido. Com certeza. Enfim... você falou sobre essa questão de vícios. Você tem um testemunho muito poderoso, que toda vez que você fala, eu tô lá... Você pode falar um pouco pra gente sobre isso? Como que é isso? Como é que você tá... Tipo, o que você poderia dizer pra alguém, né, que é crente, que é missionário, que ama Jesus, sinceramente, mas que enfrenta essa vulnerabilidade em alguma área? Eu me converti com 30 anos, né? Então eu tive uma vida de 30 anos sem Jesus. Caraca, moço! Então foram 30 anos sem Jesus, vivendo uma vida totalmente 30 anos fora do eixo, fora do prumo e sem esse conhecimento da verdade, né? Eu não conhecia a verdade. Então eu fui, nesses 30 anos, eu caminhei bem pra longe. E isso no sentido de comecei a beber em festinha, depois fumar cigarro, fumar maconha, cocaína, acabei usando também êxtase, ácido, todo tipo de droga que você pode imaginar, eu bem compulsivo, e fui para um lugar bem perigoso com essa questão das drogas. Ao mesmo tempo também imoralidade, pornografia, eu fui exposto à pornografia bem cedo na minha vida. Inclusive no contexto de família, de casa, e eu lembro a primeira imagem pornográfica que eu vi, eu era muito criança, foi no meu prédio um livrinho que alguém jogou no lixo, a gente achou, e foi todas as crianças do prédio, assim, aquilo marcou a gente muito profundamente. Então assim, tem essa questão das drogas, das substâncias, tem a parte da imoralidade, da pornografia, da masturbação, que depois, conforme eu fui crescendo também foi desenvolvendo para relacionamentos de imoralidade, né? E então essa é a minha história. E quando eu fui alcançado por Jesus, eu lembro que o meu processo foi bem legal de conversão, porque o meu pai foi o primeiro a se converter da minha família. E a conversão do meu pai foi fantástica e fenomenal. Assim, eu conto, todo mundo fica maravilhado. Pode contar. Ele estava casado naquela época e a mulher dele, ele tinha problema também de bebida, de prostituição e tudo aquilo que você, né? Então já é uma coisa também que corre na história da minha família. E ele chegou em casa de uma noitada, chapado, e a esposa dele estava orando, assistindo um programa da Universal, dobrando o joelho diante da televisão. E quando ele chegou, entrou em casa, ela não ouviu ele entrando. E ela continuou orando e tudo, e quando ele viu ela orando lá na frente da televisão, ele caiu de joelhos e aceitou Jesus ali naquele momento diante daquele aparelho de televisão. Então assim, essa conversão foi fenomenal. E a palavra que Deus deu para o meu pai, naquele momento, e para a família dele ali naquela conversão, foi que eles deveriam orar pela minha vida porque Deus queria me alcançar. Então ali naquele momento eles começaram a orar por mim. E na verdade, sabe aquela coisa, quanto mais eu oro, mais a assombração aparece? Com eles foi assim, quanto mais eles oravam, pior eu ficava. Então assim, eu fui, no meu problema da questão das drogas, da bebida, da imoralidade, eu fui indo cada vez mais pro buraco. Só que eles não desistiram, inclusive eles passaram a orar e jejuar. Eu lembro a primeira vez que meu avô me deu, porque depois o meu avô se converteu, minha avó. Caraca. E daí o meu avô um dia chegou pra mim e me falou no meu ouvido, assim, ele me deu um abraço e falou: Felipe, Jesus te ama. E aquilo me agrediu profundamente. Porque, tipo assim, como assim? Quem é você pra falar que Jesus me ama e quem é esse Jesus que me ama, sabe? Então aquela palavra caiu ali no meu coração naquele momento e foi muito forte, e a partir dali eu acredito que Jesus começou a fazer uma obra na minha vida. Eu fui para um buraco profundo e foi nesse buraco que Jesus me encontrou, né? Eu liguei pro meu pai num dia de muito desespero, quase numa overdose, eu tinha fumado maconha, eu tinha cheirado cocaína a noite inteira, eu estava desesperado.
e eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu preciso de ajuda. E daí o meu pai foi me encontrar, aí que eu procurei casa de recuperação, me internei numa casa de recuperação. Então, assim, o meu contexto de encontro com Jesus é esse. E na casa de recuperação eu tive uma experiência maravilhosa ali com Jesus, com a palavra, e foi tudo aquela coisa do primeiro amor, mas também aquela coisa daquele maravilhamento. Então eu fiquei meio que lá naquela casa de recuperação, intocável, durante os primeiros 6 meses ali dentro. Eu não tinha nem tentação, nada, era tudo maravilhoso, era só Jesus, era só a palavra, era só a oração. Jesus falava audivelmente comigo, eu tinha sonhos, ele me deu palavras e promessas que eu tenho vivido hoje, ele deu naquela época. Só que depois desses 6 meses, acabou esse maravilhamento, as lutas, as questões, eu comecei a enfrentar de novo essa questão da tentação, a questão da imoralidade. Então, assim, Jesus me encontrou dessa maneira. Eu hoje estava até conversando com uma pessoa, estava falando sobre aquela diferença que existe entre a tentação e o pecado, né? A gente não consegue muito bem identificar essa diferença, mas a Bíblia deixa bem claro que tentação é uma coisa e pecado é outra. E eu acredito que muitas pessoas estão em tentação e acreditam que estão em pecado. Por quê? Porque elas têm sentimentos que são contrários a essa nova natureza nossa em Deus, né? Então eu acredito que essa luta... Então, assim, eu me sentia tentado e essa tentação, ela feria muito a minha identidade, porque daí eu começava a me sentir indigno, sujo, como que eu tô tendo esses pensamentos, esses desejos. Então aquilo, né, começa a te perturbar quando você vê que você tá no pecado, né? Porque a gente tem também, além da nossa própria carne, os nossos próprios desejos, a gente tem um inimigo ali que buzina, né? Então, assim, esse processo. Então eu vim dessa história. Durante muitos anos da minha vida eu desejei ardentemente que Jesus me curasse de uma vez por todas, assim, sabe? Tirasse tudo aquilo de mim, que eu fosse uma pessoa nova. É aquela história do Naamã, conhece a história do Naamã? Naamã queria que o cara viesse ali sobre ele, tocasse e ele ficasse curado daquela lepra, mas qual que foi o processo? O processo foram os 7 mergulhos. Então, se eu for falar, gente, eu tô ainda acho que no 5º mergulho do meu processo. Entendeu? Porque é um processo de humilhação, é um processo de nudez, de você se expor. Então eu tenho aprendido, tenho crescido, graças a Deus, e Deus tem me ajudado nesse processo. Mas isso não quer dizer que eu não sinta tentações, que eu não tenha dificuldades, que eu não tenha que confessar desejos, porque antes eu confessava mais o pecado, a queda. Hoje eu já lido mais na perspectiva da tentação. Então eu confesso a tentação, né? Eu participo de grupos de apoio também que me ajudam a lidar. A gente tem apadrinhamento nesses grupos, a gente tem ligações que a gente faz, a gente tem um grupo que tem várias pessoas ali, a pessoa fala, estou disponível para receber ligação na próxima meia hora, você liga, tem uma urgência, eu estou precisando de alguém para conversar agora, você liga ali, conversa e fala. Então assim, tá fazendo parte dessa rede, porque quando a gente olha para o vício, Simone, se você for olhar a essência do vício, ela é totalmente cerebral, né? É uma questão conectada com o nosso cérebro, a nossa mente. A gente é viciado em prazer porque Deus criou a gente para o prazer. Só que o pecado meio que distorceu esse nosso desejo por esse prazer que não tem nada a ver com o prazer verdadeiro que é Deus. E a gente tem um desejo e um anseio por esse prazer, e o que mais alimenta a questão do vício, além da vergonha, né, que é a principal razão, a causa do vício principal é a vergonha. A pessoa sente vergonha de quem ela é, ela não se sente digna, mas também tem a questão da conectividade. Então, assim, falta de conexão leva pessoas a comportamentos viciados. Então, para você fugir de comportamentos viciados, você tem que estar sempre em conexão. Então, eu tenho a minha família, a minha esposa, eu tenho meus amigos, eu tenho esse grupo. Então, assim, a minha estratégia é estar sempre conectado. É estar sempre conectado em algum desses lugares. Se eu tenho vergonha de falar alguma coisa para um amigo, eu vou entrar nesse grupo que é, a maioria dos grupos, né, o grupo de 12 passos são anônimos, e na verdade foi descoberto através de pesquisas que a melhor estratégia para você vencer o vício são os 12 passos, né, aqueles grupos de apoio de 12 passos. E às vezes a gente tem preconceito em relação a esses grupos, gente, mas eu posso dizer, esses grupos todos iniciam com a oração da serenidade, que invoca esse poder superior que a gente sabe que é Deus, finalizam com essa oração, e se a gente for olhar a história dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, a gente vai ver que foi uma revelação de Deus. Todos os princípios contidos nos 12 passos, sem exceção, estão totalmente conectados com princípios bíblicos. Inclusive aquela igreja do Rick Warren dos Estados Unidos fez uma conexão entre as bem-aventuranças de Jesus lá em Mateus 5 com os 12 passos e transformou em 8 princípios de recuperação. Então, assim, é uma estratégia de Deus. Os primeiros grupos de Alcoólicos Anônimos se reuniam nas igrejas.
Só que as igrejas não queriam ter pessoas bêbadas ali dentro, por isso que tocou o grupo para fora, mas essa também foi uma estratégia de Deus, Simone. Porque hoje os grupos estão em todos os lugares e pessoas estão sendo curadas e restauradas através desse poder superior que a gente sabe que é Deus, entendeu? Então assim, eu vejo Deus nisso, tem me ajudado e acho que é isso. Que massa, velho. Então essa é a palavra que você deixa, né? Tipo, andar na luz e andar em comunhão. Com certeza. Ter conectado. Reconhecer as nossas fraquezas, né? Aquela passagem que Paulo fala sobre na fraqueza que a gente está forte, né? É na fraqueza, não é na força. Então, assim, tem que reconhecer a fraqueza, né? A parte que ele fala do espinho, do espinho na carne, né? Todos temos o nosso espinho na carne, né? Eita, temos que dar nome para os nossos espinhos e lidar com eles, né? Porque se ele tá ali, eu vou ter que lidar. Então, é na fraqueza que eu lido. Eita, atrás de eita aqui, minha gente. Uau, que poderoso isso. Pra mim, isso de ouvir, cara, é muito poderoso. Eu me sinto... Eu sinto muita graça de Deus nisso, assim, sabe? Como isso é... Como eu quero isso mais, assim, sabe? Eu quero viver numa comunidade, em comunidades de fé, onde isso não seja uma coisa super nova. Tipo assim, você dá aula aqui, e você tá sempre confessando coisas, tá sempre abrindo coisas da sua vida que a maioria das pessoas fariam de tudo pra esconder. Tipo, não, isso aqui... E ao passo que você vai abrindo essas coisas, o que acontece não é um efeito de descrédito, muito pelo contrário, o efeito é autoridade. Você espera o pior, mas o que você recebe é sempre o melhor. Você sempre vai com aquele medo de que vai ser rejeitado, que vai ser... E na verdade é o oposto. As pessoas olham, elas se identificam porque elas também são humanas, elas passam pelas mesmas coisas. Mas quando a gente tá nesse lugar também, que a pessoa tem coragem de chegar pra gente e abrir uma coisa da vida dela que ela nunca abriu pra ninguém, é muito precioso. Porque você ali naquele momento tem um olhar de Jesus para aquela pessoa. E nesses momentos Jesus sempre compartilha esse olhar dele de compaixão. Eu nunca senti vontade de acusar, de julgar. Não, naquele momento o que Deus compartilha comigo sobre a pessoa que vem abrir é sempre compaixão. É sempre o amor. Cara. Eu vou te falar um negócio, filho. Jesus é incrível mesmo. Com certeza. De verdade, eu tô sem meio o que falar, assim, de verdade mesmo. Sinto muita graça de Deus, assim. Como a gente pode aprender com a encarnação, né? Como é poderoso isso. Como é poderoso a gente ter um Deus encarnado, né? Como faz falta comunidades reais quando você não as tem. De pessoas que são pessoas, né, cara? A gente não tá sozinho até quando a gente olha para a própria palavra de Deus. Os personagens que a Bíblia apresenta, que são pessoas verdadeiras, são pessoas quebradas, né? Hoje eu estava conversando com uma moça, quando a gente olha para o ser humano, a gente carrega a imagem e a semelhança de Deus, a gente tem esse dom maravilhoso de Deus, mas nós somos finitos, né? A gente é limitado, a gente é finito e, além de tudo, a gente também é quebrado. Então a junção dessas coisas, o dom de Deus, a imagem de Deus, o fato de que eu sou finito, de que eu sou limitado e o fato de que eu também sou quebrado, essas três coisas é a humildade. A junção dessas três coisas é o que faz a gente ser humilde, porque eu não nego a imagem, a semelhança, o dom de Deus, mas eu também reconheço as minhas limitações e eu busco Ele na minha quebradura, né? Eu tô quebrado e eu preciso de Jesus para me restaurar. Então, assim, essas três coisas, essa dinâmica é o que ajuda a gente a se manter humilde. Essa é a verdade. Quando eu dou muita vazão para uma dessas três coisas, eu caio. Então, tipo assim, se eu olho muito pra minha limitação, eu fico travado e não faço nada. Se eu olho muito pro fato que eu tô quebrado, eu fico ali na autopiedade, né? E se eu olho pro negócio de Deus, eu fico me achando Deus. Porque daí eu tenho o dom de Deus, a imagem de Deus, eu sou um homem de Deus, então eu carrego o poder de Deus. As três coisas no extremo são perigosas, mas as três juntas ali, equilibradas, é o que a gente pode chamar de humildade. Eu tô lembrando muito de um livro que eu comecei a ler, que é a Igreja do Século XX. E ela tem umas narrativas sobre alguns movimentos de avivamento que aconteceram ao redor do mundo, né? E tem a narrativa de alguém lá, que eu não terminei de ler quem é, mas tem a narrativa de uma pessoa sobre a Azusa, que é tipo um movimento super famoso, blá blá blá. E aí essa pessoa começa a falar sobre quando os pregadores iam a Azusa. Pregadores renomados, assim, galera famosona e tal, que ia lá para participar das reuniões e iam com o intuito de pregar, né, de falar. E essa pessoa fala assim, que quando elas iam falar, ela fala assim, os pregadores eram os que mais sofriam.
Porque qualquer pessoa que chegava ali era ninguém, então ninguém, e o espírito vinha, transformava, blá blá blá. Anônimos. Mas, exato, os anônimos, né? E quando vinham os pregadores, e a narrativa é cheia de compaixão. Tipo assim, quando eles vinham, cheios da sua soberba, das suas histórias para contar, tão cheios de boas obras, tanta boa reputação, era muito difícil para eles. Tipo, muito difícil para eles se entregarem. E o que acontecia é que naquele ambiente da presença de Deus, o Espírito Santo vinha e eles começavam a perder a linha. A visão embaraçava, os pensamentos ficavam turvos, a fala não vinha. Então várias coisas iam acontecendo para eles entenderem quem eles eram e quem Deus era naquele ambiente. E aí essa pessoa tá narrando e falando que ela fala uma frase assim. Aí ela conta que eles ficavam totalmente desorientados até que eles tinham que se render. Essa desorientação ela era física e mental e espiritual, então eles se rendiam. E ela fala que eles eram como que mortos, assim, né? Se eles não se rendiam. E se eles se rendiam, eles ficavam como mortos também, só que na mesma hora o Espírito vinha, eles começavam a confessar coisas, começavam a abrir mão das suas boas obras e da sua reputação. E o Espírito imediatamente restaurava quem elas eram, elas ficavam como crianças. E aí ela diz, é que entendia isso, que para eles, para os pregadores, era sempre pior. Por quê? Porque a morte é desconfortável e homens fortes têm muita dificuldade de morrer. Essa pessoa termina falando isso. Então faz muito sentido quando você fala pra mim sobre essa fraqueza que é poder, né? Porque a força, né, a humana, ela te impossibilita de encarar a morte de verdade, né? E tudo isso, a vulnerabilidade é um tipo de morte que gera muita vida. Então, eu lembrei de que você estava falando e eu lembrei de ter lido isso, assim, foi muito impactante para mim, como a reputação e as boas obras são coisas que também fortalecem coisas que não deveriam ser fortalecidas em nós, né, e tal. Sim, com certeza. Eu tive uma experiência que eu lembrei quando você compartilhou essas coisas sobre a Rua Azusa. Essa semana é muito importante pra mim porque eu fiz 12 anos com Jesus agora sábado e esse mês eu faço 11 anos na Jocum, né? Então essa é a minha caminhada, 12 anos com Jesus, 11 anos na Jocum. E nesse tempo eu tive uma recaída, né? Eu acabei depois de 9 anos que eu tava limpo, eu tive uma recaída nas drogas. Foi um lapso, na verdade, durou bem pouco tempo e depois eu passei por um processo de restauração. Na verdade foi muito interessante esse processo porque eu falo que foi o meu exílio sabático, porque começou como um exílio, né? Porque foi devido ao pecado, a essa queda, mas depois se tornou um tempo sabático e de muito aprendizado e comunhão com Deus. E depois disso, aos poucos Deus foi restaurando tudo na minha vida, né? A questão primeiro o meu relacionamento com a Lid, depois a parte de ministério da interpretação, depois a parte do ensino também. E daí eu lembro que eu voltei para ensinar num lugar onde, uma vez que eu ensinei nesse lugar há algum tempo, eu estava com questões de pornografia, masturbação, e eu voltei para esse lugar depois desse processo de restauração. E o lugar que eu dei aula, a sala de aula ficava na frente do lugar onde eu estava dormindo, que era o meu quarto. E eu estava lá no meu quarto, deitado na cama, preparando as coisas ali, orando, e Deus falou claramente comigo essa questão do altar, né? Porque ali eu estava num lugar secreto, sozinho, fechado dentro daquele quarto, mas na parede do lado era a sala de aula onde eu ia estar diante daquele público. E eu lembro que ele falou claramente comigo, baseado até numa palavra que o Cote tem sobre essa questão do altar privado, particular e o altar público. E ele falou pra mim, Felipe, eu quero que você seja a mesma pessoa aqui dentro comigo, sozinho, que você vai ser ali naquela sala. Isso aconteceu assim quando eu voltei para aquele lugar. E quando eu vim pra cá da aula na ETED do ano passado, a mesma coisa. Porque eu fiquei ali no quarto, que era justamente atrás da sala, e Deus me desafiou. Tanto que no último dia eu abri muita coisa, falei bastante coisa ali na sala de aula e foi bem poderoso. Mas assim, saber que eu posso ser eu mesmo ali diante daquelas pessoas, que eu não preciso colocar aquela roupa, aquele, né, de que eu sou o correto, eu faço tudo, eu não tenho dificuldade, né? Então, você poder ser você mesmo é muito libertador. Porque você tá ali sendo quem você realmente é, sabe? Eu acho que isso fala muito dessa questão da integridade, né? A gente começou esse programa falando sobre a comunicação e um dos valores da Jocum, que é o nosso 18º valor, é a comunicação com integridade, né? Ou seja, você ser inteiro na sua comunicação. A frase que Jesus fala ali para os discípulos dele é qual? Eu quero que o seu sim seja sim e o seu não seja não, ou seja, não adianta eu falar sim pra você, né? Ah, vamos fazer o podcast, Felipe? Vou, claro, mas eu venho aqui e não quero.
né? Essa incoerência mostra que não existe integridade na minha comunicação. E eu vejo que é a mesma coisa com alguém que está ali, que é público, que está ali diante das pessoas. Se a gente coloca uma roupa que ali é sim, mas dentro é não, ou então o oposto, a gente na verdade não vai ser íntegro, né? E uma coisa que eu gosto de falar, né? Porque esse valor da Jocum de comunicação, ele está totalmente ligado aos relacionamentos, porque comunicação é relacionamento. A mesma palavra pode significar a mesma coisa. Comunicação sem relacionamento não existe, né? Então, porque Deus também é relacionamento, assim como Ele é comunicação. E o que eu acho interessante é que Deus chama a gente para essa integridade nos relacionamentos, né? Eu ser verdadeiro. Se eu não quero, eu posso falar. Se eu estou com dificuldade, eu posso abrir. E eu acho que essa transparência, se a gente olhar para os níveis de comunicação, não sei se você já ouviu falar nos níveis de comunicação. Não, ainda a gente não. tem o nível mais raso da comunicação, que é o clichê. Bom dia, boa tarde, como está o clima, tal. Daí depois a gente desce para a informação, que todo mundo precisa de informação, né? Aí é um nível mais abaixo da comunicação, a gente entra do clichê, vamos para a informação. Depois da informação começam as opiniões, que é um nível mais profundo da comunicação. Eu vou expressar minha opinião e você expressa a sua. Nas redes sociais, por exemplo, a gente não passou desse nível. Porque quando a gente expressa a nossa comunicação, a gente trava ali, a gente não consegue fluir, porque as opiniões são diferentes uma das outras. Depois das opiniões vem os sentimentos, que na verdade alimentam muitas dessas opiniões. Né? Porque às vezes chega uma pessoa pra gente e fala, eu sou a favor do aborto, por exemplo, que pra gente é um assunto bem né, muito cauteloso, delicado. A gente precisa entender quais são os sentimentos que estão por trás daquela opinião que aquela pessoa tem. Porque às vezes na família dela, ela teve uma questão que envolveu um aborto que afetou uma pessoa que ela ama. Então eu vou para os sentimentos, que é o nível mais profundo de comunicação, e depois dos sentimentos, o nível mais profundo é a transparência. É eu poder ser quem eu realmente sou. Foi o que Jesus foi. Né? Jesus foi totalmente ele. Né? Ele não se preocupava com o que os outros pensavam, achavam, tudo, ele foi ele mesmo, ele foi íntegro, né? Então ele chama a gente para essa integridade. Eu acho que isso é um ensinamento que para mim é profundo e eu quero sempre descer desses níveis. Por mais que tem momentos que eu até decido não expressar minha opinião para não entrar em conflito, assim, não entrar naquelas polêmicas, como as pessoas que eu amo, eu busco expressar as minhas opiniões e também os sentimentos que estão por trás delas. Acho que esse é o ensino que eu tenho aprendido em relação a essa questão da comunicação. Tem muito mais a ver com a gente do que essa comunicação para fora, assim. Até porque, falar mais uma frase, eu gosto dessas frases da comunicação. O primeiro passo para uma comunicação bem-sucedida com o outro é uma comunicação bem-sucedida consigo mesmo. Então a gente precisa se comunicar bem com a gente mesmo para poder comunicar com o outro, né? E aí a gente volta para a questão da linguagem. Como que eu vou comunicar comigo mesmo? Por exemplo, eu quero falar para você como eu estou me sentindo. Como que eu vou falar como eu estou me sentindo se nem eu sei dar nome para o meu sentimento? Então você vê que volta para esse lugar dessa coisa nossa, a gente com a gente mesmo e com Deus ali naquele lugar secreto também. Meus amiguinhos. Poxa, gente, a gente está encerrando. Mas ainda vou precisar processar uma semana essa conversa aqui, tá? Tem um tanto de coisa para nome aqui, tá, queridinhos? Não sei você que tá assistindo a gente ou ouvindo, mas eu, particularmente, vou precisar dar nome para um tanto de coisa e vou processar tudo isso. Tô muito grata por você ter aceito, né, tá aqui com a gente. Muito feliz de poder dividir você com outras pessoas que talvez não sejam de Jocum. Né? Porque em Jocum a gente acaba sempre se conhecendo, mesmo que de nome ou de longe, mas eu fico feliz de poder dividir você com amigos e pessoas que não são jocumeiras e ter a oportunidade de estar diante de alguém tão normal, tão comum, né? tão humano e tão também cheio da graça de Deus, né? que poxa, nesse curto tempo, o quanto eu fui inspirada, o quanto eu fui alimentada, o quanto eu fui desafiada também, convidada por Deus para alguns passos. Então eu fico muito feliz por isso, muito grata. Você sabe que você tem nosso coração, as nossas orações sobre você, sobre a Lid, sua família, todos os passos que Deus está convidando vocês para agora, animados com a mudança de vocês agora para Curitiba, né, o estabelecimento de vocês lá, para que esses novos projetos se funcionalizem. Sim. Então é só gratidão, estou muito animada, muito obrigada mesmo por ter aceito. E espero que a gente tenha outras oportunidades de dividir você com as pessoas. Inclusive até trazer a Lídia aqui, né? Porque daí ela também vai poder falar se realmente isso que eu tô falando é aquilo que eu tô vivendo, né? Que acho que isso é a prova verdadeira, é essa, né? É, uma esposa faz toda a diferença, né? Mas
Poxa, eu tô muito comovida. Eu vou precisar encerrar assim, porque eu não sei mais o que dizer, mas espero que essas coisas que a gente conversou, tanto sobre missões, sobre tradução da Bíblia, sobre tradição oral, sobre a volta de Jesus, sobre comunicação com Deus, com o outro, consigo mesmo, e essa coisa da vulnerabilidade, da integridade. Tenho certeza que alguém que está assistindo aqui precisava dessa palavra. Tenho certeza, não tenho dúvida sobre isso. Eu quero convidar você, se você conhece alguém, você fala, poxa, queria que essa pessoa visse isso, compartilhe com essa pessoa. Vou pro clichê de sempre, né? Curte, compartilha, põe o sininho para tocar, se inscreve nesse canal. Se você está no Spotify, curte também, coloca a gente nos seus favoritos e ajuda a gente a propagar isso que eu tenho certeza que é do coração de Deus para nós. Muito obrigada. Obrigada a vocês por terem ficado até aqui. Deus abençoe muito. Até o próximo episódio. Sim. Obrigado também, viu?